Bom dia e bom dia, que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Bora para mais um dia que o Senhor Ele já fez. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Que a graça de Deus ela possa nos alcançar em mais uma manhã. Vamos para mais um momento na palavra. Glória a Jesus pela sua vida aqui em mais um dia. Que o nosso dia ele seja repleto da bondade de Deus, da graça do Pai. Bom dia, amiga Tatá. Deus te abençoa. Saudades que consomem o meu coração, amiga. Quanta saudade de você. Hoje nós vamos para Juízes, capítulo 3. Então já abra a sua Bíblia, deixa ela aberta em Juízes, capítulo 3. Nós vamos orar. Enquanto o pessoal ele vai entrando, nós vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Não sei como você acordou, não sei como você está, mas nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Amém? Feche seus olhos aí onde você está e agradeça ao Pai. Comece a dizer para Ele muito obrigado, Senhor. E comece a procurar ao seu redor os motivos que você tem para agradecer, para ser grato. Não deixe que, a inclinação para um coração ingrato roube aquilo que o Senhor ele já tem liberado sobre a sua vida, sabe? Não permita que a inclinação de um coração ingrato roube aquilo que o Senhor já tem liberado sobre a sua vida. Então, comece a agradecer por tudo aquilo que você tem. Não fica parando para analisar aquilo que te falta, aquilo que você gostaria de ter, aquilo que você está parando para poder pensar que há muito tempo você está pedindo a Deus que não tem. Não fica dando ênfase a essas coisas não, mas começa a olhar para a sua vida e agradecer pelas coisas que você tem, que o Senhor ele já liberou sobre a sua vida. Fala com Deus nesse momento. Chama a presença de Deus aonde você está. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo tanto que o Senhor é bom com as nossas vidas. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado pela noite de sono que nós tivemos. Obrigado, Pai, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Pai, por nós termos acordado e felizes mais um dia. Obrigado por essa live devocional. Obrigado pelo ânimo que o Senhor tem me dado. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai amado, porque mais um dia tudo está obedecendo os teus propósitos, Pai. Eu quero te agradecer e te louvar por isso. Louvo, Pai, porque o Senhor me escolheu para esse tempo. Louvo porque o Senhor colocou meu irmão no meu caminho. E eu tenho certeza que o Senhor separou algo lindo para essa manhã. Que nós possamos mesmo desfrutar da tua palavra. Que possamos mesmo, Pai amado, aprender com ela. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de nos ensinar em mais uma manhã. Espírito Santo, eu te dou toda a liberdade para que o Senhor possa me usar conforme a tua vontade, conforme o teu querer, de acordo com aquilo que o Senhor separou para nós. Tudo, Pai, que eu mais tenho pedido e tudo que eu quero de verdade viver é ser melhor dia após dia. Não só a mim, Pai, mas venha melhorar a mim e ao meu irmão, dia após dia, Pai. 1%, todos os dias. Nós queremos ser melhor, Pai. Eu tenho certeza que quando nós lemos a Tua palavra, ela mexe em uma estrutura dentro do nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, fica à vontade, ministra as Tuas particularidades, me usa conforme o Teu querer. E quando eu não tiver mais nada para falar, que o Senhor venha me calar, Pai. Eu não quero falar de mim, porque eu sei que eu não tenho nada para entregar para os meus irmãos. Mas se o Senhor vier, se o Senhor falar, eu tenho algo, Pai. Não de mim, mas daquilo que habita dentro de mim. Usa-me conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Nesta manhã, eu conecto o meu espírito com o teu espírito. Alinho a tua vontade, Pai, nesse lugar.
Manifesta o teu querer em nome de Jesus. Eu quero entregar, Pai, cada coração que aqui chegou, cada coração que ainda vai entrar, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha sondar cada coração. Cada vida que vai entrar nessa live, aquelas que vão chegar desesperadas, Pai. As vidas estão desesperadas, algumas mais sedentas que a outras, algumas mais desesperadas que a outras. E o Senhor é o único que pode transformar coração. O Senhor é o único que pode resgatar vidas. Assim como o Senhor me resgatou para ti, Pai. Resgata vidas nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus, manifesta, Pai, o teu querer, manifesta a tua vontade em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fica à vontade, Pai. O Senhor tem liberdade aqui. Amém, amém e amém. Já esfrega a mão, faz assim. Faz assim, ó. Esfrega as mãos. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu buscar outra música. Bom dia, Lulu. Bom dia, Renata. Deus abençoe a vida de vocês. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Que hoje seja mais uma manhã. Que a gente possa ser alinhados, se tiver algum homem aqui, com a vontade do Pai. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos para o capítulo 3 de Juízes. Ontem eu falei um pouquinho, dei a introdução do livro de Juízes. Bom dia, Lulu, Deus te abençoe. Ontem eu dei a introdução do livro de Juízes. Falei sobre o que estava acontecendo depois da morte de Josué. E eu quero começar trazendo esse mapa aqui para vocês verem. Quando Josué ele morre, esse é o mapa. Na parte vermelha vai ser as terras que já estavam conquistadas quando Josué morre. Eu falei que eu precisava ter mandado isso aí no grupo. Esqueci de mandar no grupo. E a parte de verde vai ser os lugares que eles ainda precisam conquistar. Então tudo isso aí vai virar Israel, mas ainda são terras que eles precisam conquistar. Então no momento em que Josué morre, eles já tinham conquistado essa parte aí, né? Já era limites controlado pelo poder israelita. E a área de verde eram as áreas que ainda precisavam ser conquistadas. Tá vendo? Deixa eu ver aqui que eu preciso falar com vocês. Não. Mas já tava determinado que cada ponto, essa área seria a área deles, tá, gente? Tanto a verde quanto a vermelhinha. Seriam áreas que seriam deles, tá? Mas a área verde vai ser a área que vai ser ainda conquistada. Então, no momento em que a gente está no livro de Juízes, embora o livro de Juízes e o livro de Josué, eles acontecem juntos, igual a gente chega no final do livro de Josué, a gente não sabe exatamente o momento em que Josué morreu. A gente já sabe que quando chega no final do livro, eles falam que Josué morreu com 110 anos. Mas a gente não sabe o momento exato do livro de Josué que ele morreu. Mas o livro de Josué e o livro de Juízes, em questão de tempo, eles estão acontecendo juntos, tá? Vou parar aqui de compartilhar. Vamos lá, capítulo 3. Ontem nós falamos sobre a questão deles estarem tomando alguns territórios e eles não conseguem expulsar os cananeus da terra. Pessoas que Deus tinha falado com eles assim, olha, quando vocês chegarem na terra prometida, expulsem do meio de vocês os cananeus. E eu trouxe um pouquinho dessa questão de andar em obediência. Por quê?
Porque Deus tinha dado uma ordem para eles. Eles precisavam chegar naquele lugar. E uma das ordens que Deus tinha dado para eles era: expulsem os cananeus do meio de vocês. E eles acabam não expulsando os cananeus e colhendo consequências da escolha que eles tinham feito. Às vezes a gente vai obedecer parcialmente, e a consequência futura vai ser muito grande, porque eles começam falando: não consegui expulsar os cananeus. Não consegui expulsar os cananeus. A gente chega no capítulo 2, Deus vai falar assim: e a consequência será: esse povo será como um espinho nas suas costas. Os deuses deles vai ser como uma pedra de tropeço para vocês, uma armadilha para vocês o tempo todo. Então, escolhas que a gente acha que não tem problema, escolhas que a gente acha hoje que não vai gerar uma consequência para a nossa vida, em qualquer momento vai virar uma bola de neve, vai sim trazer uma grande consequência para a nossa vida. Então, cada ponto, cada semente que a gente coloca na terra hoje, no amanhã ela se tornará a nossa colheita. Tudo aquilo que você começa a plantar hoje, amanhã será a sua colheita. Então toma cuidado com aquilo que você tem colocado na terra. Postei um vídeo ontem no Instagram, era de um menininho beijando o peixe. Ele beija o peixe e joga o peixe para ele ir embora, e o peixe volta para ele. E eu fiz um texto falando sobre aquilo que vai retornar para sua vida. Tudo aquilo que você lança vai voltar para você. Então eles vão colher consequência das escolhas deles, tá? Eu vou ler só o versículo 16 para baixo do capítulo 2, porque a gente não leu, tá bom? Vamos lá comigo? Capítulo 2 de Juízes, versículo 16 em diante. A gente lê, tá bom? Então o Senhor levantou juízes para livrar o povo de seus agressores. Contudo, não quiseram ouvir os juízes, mas se prostituíram, adorando outros deuses, como se desviaram depressa do caminho dos seus antepassados, que haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com ele e livrava o povo de seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha compaixão de seu povo, que sofria sob o peso da aflição provocada por seus opressores. Quando o juiz morria, porém, eles voltavam a seus caminhos corruptos e se comportava ainda pior que os seus antepassados. Seguia seus outros deuses, servindo e adorando, não abandonava suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. Por isso a ira do Senhor ardeu contra Israel. Disse ele: uma vez que este povo violou a minha aliança, que fiz com seus antepassados, e não me deu ouvidos, não expulsarei mais as nações que Josué deixou para conquistar quando morreu. Fiz isso para pôr Israel à prova, para ver se seguiria os caminhos do Senhor, como fizeram seus antepassados. Assim o Senhor deixou aquela nação na terra. Não expulsou de imediato, nem permitiu que Josué conquistasse todas elas. Nós vamos entrar e ver agora, durante o decorrer do livro de Juízes, que o tempo todo que Deus levanta juízes, eles vencem batalha. No momento que o juiz morre e vai embora, o povo começa a perder batalha, porque enquanto o juiz está com eles, a mão do Senhor está sobre eles. Mas se o juiz sai de cena, eles perdem batalha. Nós precisamos olhar e sondar o nosso coração em todo o tempo, porque hoje a gente não é respaldado mais no ponto de juízes. Nós não temos juízes para monitorar e conduzir a nossa vida. Hoje os juízes da nossa vida somos nós mesmos, mas nós precisamos analisar como está o nosso coração. Porque se nós damos vazão para os mandamentos de Deus e caminhamos segundo aquilo que Ele nos ordena, nós vencemos batalha e conseguimos prosseguir, conseguimos avançar. Mas a partir do momento em que a gente esquece os mandamentos de Deus, acabou. Aí eu volto lá no que a gente leu em Deuteronômio.
Quando a gente chega em Deuteronômio 28, a palavra vai falar sobre bênção e maldição. Eu não acredito que vai ter pessoas que não sou da lei de, fulano tá passando por prova porque tá sofrendo uma maldição porque tá em pecado. Não sou dessa tese, sabe? Fulano tá com a vida toda pipinada, embananada. Fulano tá mal de situação financeira porque tá em pecado. Não sou dessa tese. Mas eu sou da tese que as bênçãos, elas continuam correndo atrás daqueles que são fiéis a Deus. E existem maldições, sim, sabe? Que vai percorrer e perdurar sobre a vida daqueles que se afastam do Senhor. Porque a mão de Deus, ela permanece estendida sobre aqueles que estão ali caminhando com o Pai. Entende? A mão de Deus está sobre aqueles que caminham debaixo dele. Eu falo muito com as pessoas que caminham perto de mim, que pessoas que caminham com Deus provam e experimentam de galardão que vem do céu. Sabe? Galardão que vem do céu é você provar de uma vaga. Tá com estacionamento lotado, tá tudo cheio. E você prova de uma vaga bem na porta do lugar que você precisava. Para mim isso é galardão. Sabe? É você precisar de um valor específico para pagar um cartão e você já não ter mais de onde tirar. E Deus provê aquilo na sua vida. É você ter recursos para pagar o que você precisa e as pessoas falarem assim com você, não tem data para a sua consulta. E você ter o dinheiro em conta, e você ter um bom convênio, e simplesmente abrir uma vaga. Eu lembro o dia que eu tava tendo dor de cabeça todos os dias, eu não lembro se vocês vão recordar, não sei se vocês vão recordar, mas eu tava com dor de cabeça todos os dias. E uma amiga minha, ela encontrou um neurologista muito bom. E ela me indicou esse neurologista. Aí eu fui ligar no consultório e ela já tinha, dado uma alerta e falado assim, Raira, ele é muito difícil de encontrar vaga com ele, porque vaga com ele é 4 meses, é 6 meses e tudo mais. E aí eu peguei e liguei no consultório quando ela me falou, e eu tava numa semana passando por crise de enxaqueca a semana inteira, sabe? Vivendo crise a semana inteira, vivendo à base de pirona, tomando de pirona uma atrás da outra, de pirona com paracetamol e indo pro posto de atendimento, tomando de pirona na veia, porque tava em crise de enxaqueca. E sentindo dor de cabeça o tempo todo, lutando para poder viver. E eu liguei para esse consultório e eu falei assim, olha, eu gostaria de marcar uma consulta com o doutor tal. E ela falou assim, olha, eu só consigo consulta para ele com ele em janeiro. E isso foi há 2 meses atrás. 2 meses atrás. Foi 2 meses atrás. 2 meses atrás. Ela falou assim, olha, eu só consigo atendimento com ele em janeiro. Eu falei, sério? Ela, sério, a agenda dele tá muito cheia, não consigo, nananana. E foi falando várias coisas. Eu falei assim, então tá bom. Eu vou querer agendar uma consulta para janeiro. Porém, eu posso te pedir para você me colocar uma observação que eu posso ir em encaixe? Tenta me colocar em encaixe. E aí ela falou assim, claro. Antes de desligar, essa moça perguntou assim pra mim, me conta, o que tá acontecendo com você? Aí eu comecei a falar assim, moça, eu não sei o que tá acontecendo, eu só sei que eu tenho dor de cabeça todos os dias, eu não tô aguentando mais viver, pra mim é uma luta ter que viver, porque minha cabeça dói todos os dias, eu tomo de pirona não sei quantas horas toda vez, e foi falando. Mas eu acho que eu vomitei pra aquela mulher no telefone, tudo que eu tava sentindo. Eu falei, moça, sentir dor de cabeça pra mim é como beber água, toda hora eu sinto dor de cabeça. Eu acordo com dor de cabeça, eu durmo com dor de cabeça, eu não aguento mais sentir dor de cabeça. E aí ela pegou e ficou com muita compaixão de mim, eu não sei o que aconteceu, mas ela falou comigo assim no telefone, você consegue vir na quinta-feira, às 10 horas? Eu falei, claro, moça, eu consigo ir na hora que você quiser. E aí eu fui, gente, na quinta-feira. Cheguei lá, encontrei um médico atencioso, um médico tão atencioso, ele foi atendendo, e ele conversou, a gente ficou uns 40 minutos de atendimento e eu em encaixe. Fui quinta-feira, o que estava programado para janeiro, fui atendida numa quinta-feira, eu liguei, acho que foi na segunda, e ele me atendeu na quinta.
Fui ser atendida por ele, uma consulta de 40 minutos. Ele quis saber do meu sono, da minha alimentação, ele quis saber de toda a minha vida. Ele me perguntou até do TDAH, perguntou se eu tenho problema para emagrecer, se eu não tenho. Tudo. Ele foi nutricionista, psiquiatra, psicólogo, personal, tudo. Neurologista. E aí ele pegou e falou comigo pra gente iniciar um tratamento pra enxaqueca. E, gente, foi sensacional. Eu tô no 2º mês de tratamento de enxaqueca. No 1º mês, eu tive, assim, dores em episódios maiores. Tipo, na primeira semana ainda tive 4 vezes na semana. Aí depois eu tive um episódio forte na sexta, sábado, domingo. Aí depois um outro episódio. E aí eu fui descobrindo que eu precisava mudar ainda mais a minha alimentação. Eu descobri que eu não posso comer alimentos amarelos. E aí foi afinilando mais a minha vida de alimentação, junto com a lactose. Não posso comer alimento amarelo. E foi melhorando mais. E eu vou falar pra vocês, eu não lembro a última vez que eu tive, assim, uma crise de enxaqueca. Não lembro desses últimos meses. Eu tive dor de cabeça, mas porque eu quis comer milho. Entende? Eu sabia que eu ia passar mal. Então eu quis comer milho e depois eu tive uma dor de cabeça. E eu sabia que a minha dor de cabeça foi por uma alimentação errada. Mas por que eu estou contando isso pra você? Porque eu vejo isso como privilégio do céu. Quando eu contei pra minha amiga, que ela passou por uma cirurgia agora na cabeça e ela foi atendida por esse médico, neurologista e tudo mais. O médico, ele é super atencioso, Jojo. Vou te passar o nome dele. Ele é um fofo. Eu mando mensagem no WhatsApp, ele me responde com áudio de 2 minutos. Ele é um fofo. A gente acertou na medicação e ele é assim, se não acertar a medicação, ele vai trocando. No caso dessa minha amiga, ele trocou várias medicações. Ela tá passando por uma cirurgia. Foi ele que descobriu o aneurisma na cabeça dela. Ela já passou até pela cirurgia. Mas no caso dela, ela demorou 4 meses para ser atendida por ele. Entende o que eu tô falando? E quando eu contei pra ela que eu fui atendida na semana, ela falou assim, Rara, eu não acredito. Como que você conseguiu uma consulta com ele com dias? Eu falei assim, não sei, meu pai. Tá entendendo? Eu não sou da tese que eu acredito. A pessoa tá em pecado e Deus vai castigar severamente essa pessoa e vai destruir a vida dela porque ela está em pecado. E a pessoa que anda certinha com Deus vai ser rica, vai comer do bem, do bom e do melhor. Não, eu não acredito nessas coisas. Mas eu acredito nos mimos do céu. Eu acredito, sabe quando Deus pega pra fofar, pra fazer cafuné? Eu acredito nesses cafunés do céu. Que quando alguém anda em obediência, ele prova ainda mais da benevolência de Deus. A benevolência, a graça, não é graça, o galardão, né? Esse ponto de galardão, esse ponto de mimo é diferente de misericórdia. Porque a pessoa que vive uma vida em pecado, ela vai experimentar da misericórdia de Deus. A misericórdia é o que faz Deus não te matar. Entende? Porque aquele que peca tem que morrer. Então a misericórdia de Deus faz ele não te matar. Mas se você vive uma vida de obediência, vai fazer você provar dessa benevolência, dessa bondade, sabe? Desses mimos celestiais. Eu vivo isso, gente. Vivo. Coisas que eu falo assim, tenho certeza que foi meu pai que mandou. E eu falo, vale a pena você andar em um caminho de obediência. Entende? Aquele povo que está conquistando as terras, eles não vão conseguir provar disso, eles não vão conseguir viver isso em plenitude porque eles começam a desobedecer. Eles entram por um caminho de desobediência. A palavra fala que eles se dispersam muito rápido, eles começam a adorar Baal, eles se distanciam muito rápido de Deus. E nós precisamos tomar um cuidado no nosso coração.
para não colocar Baal dentro do nosso coração e entristecer o nosso Senhor. Toma cuidado para não entristecer o nosso Senhor com os altares que nós levantamos dentro do nosso coração. Tá entendendo? Ontem, por exemplo, eu cheguei na casa de uma moça, de uma senhora, na verdade. Eu cheguei na casa de uma senhora e eu gosto muito dessa senhora, é uma pessoa que eu amo. E ela tava com uma vela acesa dentro da casa dela, com açúcar em volta e um santo em pé. Era um santo, uma vela acesa e açúcar em volta. E eu amo a vida dela. E eu virei pra ela e falei assim: Dona Fulana, me explica por que aquela vela tá acesa? Eu já sabia que era alguma petição. E aí eu quis ouvir ela. Aí ela: claro, filha. É porque minha filha tá com problema no trabalho. E aí eu preciso pedir pra Nossa Senhora pra pedir pro pai pra ajudar ela no trabalho. Eu falei: mas por que você tá pedindo pra Nossa Senhora? Tem outro santo ali e você colocou uma vela. Não, é porque desde pequena minha mãe me ensinou que a gente tem que acender vela pro santo que a gente pede, porque no dia que Maria, ela pediu para Jesus fazer a água transformar em vinho, ela intercedeu para aquele casamento. Então a gente pede Maria para interceder para as nossas causas. E ali, gente, naquele momento, eu vi o tanto que a falta de conhecimento e o que a cultura fez no coração daquela mulher. Ela cresceu naquela cultura de que se acende vela para qualquer santo, pedindo para Nossa Senhora algo que ela precisa. E eu expliquei para ela aquela historinha da cidade, lembra? Que eu já contei aqui várias vezes. Quando eu falo de Maria, que é o que as pessoas chamam de Nossa Senhora, mas eu não chamo de Nossa Senhora, eu não acredito dessa forma. Para mim ela é Maria, mãe de Jesus. Foi uma mulher tremenda, maravilhosa, bendita, bem-aventurada, mas depois que ela morreu, ela se tornou uma mulher normal como qualquer outro, morreu, acabou. Ela não tem poder de interceder por ninguém. E eu expliquei isso pra ela, falei assim: olha, deixa eu te explicar uma coisa. Depois que Maria morreu, ela não voltou mais. E você tem um livre acesso para chegar no Pai. Você pode pedir pro Pai. E eu segurei na mãozinha dela e falei assim: deixa eu falar uma coisa pra senhora. Você pode falar com Deus. E ela foi uma senhora que um dia, ela virou pra mim e falou assim: filha, eu tava passando tanta necessidade. E hoje de madrugada eu orei, falei com Deus que eu tava passando tanto aperto. E você veio aqui em casa e trouxe comida pra mim. Eu falei: lembra daquele dia que a senhora falou que orou pra Deus? E eu cheguei aqui com a comida? Então nunca mais peça para santo. Santo não pode trazer para você, mas Deus traz. E ela falou para mim assim: nunca mais eu vou pedir, tá, filha? Eu falei: olha, eu não vou mudar hoje a cultura do seu coração, porque eu não sei como é que tá aí seu coração. Mas eu quero que você experimente, a partir de agora, pedir só para Deus. Porque eu sei o tanto que a idolatria, ela entristece o Senhor. O tanto que a idolatria causa uma ira dentro de Deus. Então eu não sei você. Essa mulher estava acendendo uma vela para santo. Mas talvez você está colocando outras coisas no lugar de Deus. Entende? Eu preciso ler o texto. Vamos lá comigo no capítulo 3. Vamos ver só o... Vamos comigo no capítulo 3, para eu poder ler e finalizar o nosso devocional. Senão não leio. Estas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova os israelitas que não haviam participado das guerras em Canaã. Ele assim fez para dar treinamento de combate às gerações de israelitas que não tinham experiência no campo de batalha. Essas são as nações: os filisteus, com os 5 governantes, todos os cananeus, os sidônios, os heveus. São os povos que Deus ele tá deixando na terra para dar, tipo assim, para trabalhar o coração daquele povo.
que habitava nos montes do Líbano, desde do monte Baal, Hermon, até o Lebo, Amate. Versículo 4. Esses povos foram deixados para pôr Israel à prova, para ver se obedeciam aos mandamentos que o Senhor tinha dado aos seus antepassados por meio de Moisés. Tá vendo aqui, gente? As pessoas vão falar assim, Deus não prova ninguém. Não, Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelo diabo e pelos desejos da nossa carne. Por exemplo, você gosta de comer muito. Você é tentado pela sua carne quando é colocado um prato de comida na sua frente. Você não é tentado por Deus para que ele... come, filho, vai lá, come. Deus vai colocar um prato de comida na sua frente para te tentar para você comer, não. Nós somos tentados pelo diabo e pelos nossos desejos e paixões, pelas vontades da nossa carne. Deus, ele não tenta ninguém, mas a prova, nós somos colocados por Deus. E aqui tá falando, Deus colocou aquele povo à prova. Como? Deixando aquele povo no meio deles, para ver se eles voltavam com o coração para eles. Versículo 5. Assim os israelitas viveram entre os cananeus, os hititas, os amorreus, ferezeus, heveus e os jebuseus. Casaram-se com as filhas deles e deram suas filhas em casamento aos filhos deles e serviram aos deuses deles. Olha o que a gente está escutando. Deus falou assim, eu vou deixar aquele povo no meio deles para colocá-los à prova, ou seja, para testar o coração deles, para saber como eles vão se comportar. E o que acontece? Eles são reprovados diante disso, porque Deus tinha falado, não é para vocês casarem com aquele povo, não se misturem com eles. Muito pelo contrário, eles tinham uma regra que era para a tribo de Efraim casar com a tribo de Efraim, tribo de Neftali casar com Neftali, Judá entre Judá, para que nem as terras eles tenham que repartir. Entende? Não era para poder fazer isso. E agora, diante do que Deus tinha colocado para eles estão sendo reprovados porque eles acabam casando e dando as suas filhas em casamento com os filhos deles. Ou seja, um povo que era santo, um povo que era separado para Deus, agora está casando com o povo que Deus falou que era para matar. Com cultura diferente, com adoração diferente, com Deus diferente, não era para poder misturar. E o que mais entristece hoje, atualmente, o meu coração, é saber que o povo cristão ainda não tem a percepção que isso continua acontecendo. Deus continua falando sobre o jugo desigual. Ele continua dizendo, não misture as culturas. Aquele que é santo, fica do lado de cá. Os impuros, casa pro outro lado. Sabe? Na minha cabeça, funciona assim, crente casa com crente, sabe assim? O evangélico tem que casar com o evangélico. O católico casa com o católico. O bandista casa com um bandista. O espírita casa com o espírita. Entende? O macumbeiro casa com o macumbeiro. Pra mim, na minha cabeça, funciona assim. O maçom casa com o maçom. Não mistura. Porque isso dá um problema danado. Porque se por exemplo, um evangélico casa com um católico, a criança, ela vai fazer escola bíblica dominical ou ela vai fazer catequese? Como que resolve isso? Eu lembro o dia que eu estava com uma amiga na mesa, ela, o noivo e a família. E eu lembro que eu fiz uma pergunta para eles na mesa. E eu falei assim, vocês estão prestes a casar, eles estavam muito perto do casamento. E eu falei, vocês já conversaram? Porque ela era evangélica e ele era católico. E aí eu perguntei, vocês são de duas religiões diferentes. E quando vocês tiverem filhos, ele vai para a escola bíblica ou ele vai para a catequese? Eles responderam junto, escola catequese. Entendeu? Ela respondeu escola bíblica e ele respondeu catequese. E ambos se espantaram. Hã?
E eles ficaram espantados. E a resposta dos dois chocaram a mesa. Porque os dois foram firmes e é como se fosse assim, não tem conversa. A minha criança vai fazer catequese. Não tem conversa, vai para a escola bíblica. Naquele momento eu vi que a mesa tinha um problema. Naquela hora eu vi que tinha um problema. As pessoas, elas não se importam com os pequenos detalhes. Eu vejo que hoje as pessoas falam assim, Raira, vou até aproveitar, Nívia, a sua pergunta. Acontece da católica se converter depois de casar? E aí? Vamos lá. Acontece da católica se converter depois de casar. E aí? Aí, você, igual, por exemplo, você tá colocando o caso de, por exemplo, você era católica, o seu esposo também. Só que aí você converteu e o seu marido não. Seria isso? Me confirma. Se foi isso, Nívia, aí você não escolheu. Aí você vai ter que aprender e com sabedoria lidar com essa situação. Você não planejou. Deixa eu só arredar isso aqui. Começou a chover muito. Você não planejou essa situação, entende? E nesse caso, você tem que ter muita sabedoria para não perder o seu casamento. Por quê? Porque em outro tempo, você tinha outro entendimento. Você casou sobre outro conhecimento. Não funcionava assim desde o início. Então você casou sobre o jugo do catolicismo. Entendeu? Às vezes meus filhos acabaram tendo que ir nos compromissos das duas igrejas. Sim. E tem que passar por isso também. E até mesmo você. Exemplo, você se converteu. E no dia que seu marido falar assim, hoje vai ter um evento na igreja católica, eu queria que você fosse comigo. Por sabedoria você vai ter que ir. Tá entendendo? E nesse ponto, a gente já vira para pontos de sabedoria. Porque você não vai perder o seu casamento por conta disso. Você não perde o coração dos seus filhos por conta disso. Aí, olha, eles gostam da evangélica, mas o pai obriga a ir na católica. Nesse caso, você precisa ganhar o seu esposo e os seus filhos por comportamento, por amor, por graça, por bondade. O seu marido precisa ser regado por uma mesa sempre com amor. Você precisa acordar e fazer o café, a mesa tem que estar posta, os seus filhos têm que ser muito bem amados. Eles têm que ver, tipo assim, a mamãe é diferente. O que fez a mamãe ser diferente? O que fez a minha esposa ser diferente? A igreja? Não. A forma como ela começou a servir Jesus. Uai, a mamãe ora na beirada da cama. Por quê? A mamãe lê Bíblia todos os dias. Gente, 100 pontos. Eu sei que tem pessoas que são católicas aqui que me assistem. Mas quando eu era do catolicismo, eu não lia a Bíblia todos os dias. E o que mudou na minha vida quando eu me converti, a prática da leitura da Bíblia, ela se tornou, é um hábito do meu dia. Entende? Eu tenho leitura da Bíblia todos os dias hoje. E quando no catolicismo eu não tinha. Então são esses hábitos que foram diferentes. Eu coloquei, Nívia, aqui, trouxe aqui em cima do versículo 5 de Juízes 4, que Deus estava falando assim, eu não quero vocês casando com cananeus. O povo de Israel tinha que casar entre eles. E mesmo assim Deus falou assim, eu quero que vocês casem entre a tribo de vocês. Para que a terra de vocês seja uma só. Mas aqui eles estão fazendo o quê? Vamos casar com outro jugo. Agora, um ponto aqui é que o povo de Israel adorava um Deus invisível. O povo da terra de Canaã adorava Baal. Quem eles vão adorar agora? Vai nascer aqui agora uma adoração. A quem? O povo de Israel se corrompe. Porque é muito mais fácil adorar um Deus que você vê. E eles começam a adorar um Deus que eles veem. Entende? O que eu coloquei aqui é, se você tem essa opção, você tem que escolher casar com uma pessoa que está no mesmo jugo que você.
Eu hoje, por exemplo, eu não casaria com uma pessoa da igreja católica. Eu não casaria com um cara da Umbanda. Eu não casaria com um cara espírita. Eu não casaria com um cara da Macumba. Não casaria. Porque eu frequento a igreja evangélica e eu faço questão que o meu marido e eu frequentemos o mesmo lugar. Pra mim não dá pra um ir pra lá e outro pra cá. É um ponto, é um requisito pra mim. Compreende? O julgo desigual é muito sério. Passei 18 anos orando pela conversão do meu esposo e tivemos muitos conflitos. Eu vou colocar aqui o caso da Carla. A Carla tem um testemunho muito lindo, né, Carlinha? Um dia você vem para poder contar. Mas a Carla, ela era católica e o marido dela era evangélico. E ela foi ao contrário. A Carla, ela tinha uma repulsa muito grande pelos evangélicos. E ela teve que viver uma experiência para poder se converter. Então foi a experiência que ela viveu com o filho que levou ela a aproximar de Deus de uma maneira diferente. Mas ela sempre viu a forma como o marido dela se comportava. E a Carla ainda proibiu o marido dela de ir na igreja. Então tinha essa proibição dela, do marido não ir na igreja. E ela tinha repulsa, ela vem de uma família extremamente católica. É cultura, né, Carlinha? Carlinha, um dia eu quero que você venha contar o seu testemunho aqui, porque ela vem, uma conversão do catolicismo. E foi um testemunho lindo, porque ela viveu a experiência com o próprio Deus. O próprio Deus trouxe ela para perto e ela viveu um testemunho de que o marido dela orou muito. A gente sempre vê essa história do lado contrário. A mulher ora para que o marido venha. Mas a Carla foi ao contrário. O marido dela orava para que ela viesse. Então, foi lindo. Lindo. Deixa eu ver. Rairinha, mantendo o jugo. Entendo que o jugo não remete só à religião, mas caminhar sob uma mesma direção, propósito de vida. Tem gente na igreja que está sob jugo desigual. Vai muito além disso. Completamente, concordo. É isso. Igual, por exemplo, vou te falar uma outra coisa que dá muito errado. Olha uma coisa que dá errado e as pessoas acham que não tem problema. Linhas teológicas. Tem gente que acredita no mover do Espírito Santo e tem outros que não acreditam. Igual eu, se eu casar com um cara que é batista e se ele acredita no mover do Espírito Santo, pra mim tá ok, legal. Mas se eu caso com um cara que não acredita no mover do Espírito Santo, não acredita no falar em línguas, pra mim não tem como casar. Tá entendendo? E ele vai ser evangélico. Mas se ele não acredita no mover do Espírito Santo, não dá pra casar. Foi o que a Luísa pontuou. Às vezes a pessoa tá até na mesma igreja que você, mas partilha de pensamentos diferentes. Às vezes a pessoa é muito pentecostal, a outra é batista. Julgo desigual, não casa. Você grita muito, sua igreja grita muito, eu não dou conta. Sua igreja é fria demais, não dou conta. Então isso vai fazer no relacionamento entrar em conflito. Entende? Tudo isso tem que ser analisado, gente. Ontem meu marido pediu divórcio, fiquei com o coração em pedaços, ainda estou. Ele disse que não está na mesma sintonia que eu estou, pois tenho ido na igreja desde o começo do ano e conhecido a Deus. Oh, meu Deus. Glauce, se você quiser me chamar no privado, a gente pode conversar, tá bom? Posso conversar e entender mais um pouquinho. Você tem que dar aula de casamento. Olha, chega a ser engraçado, né, Michelle? Porque eu não sou casada, mas eu gosto muito desse assunto, eu gosto muito de casamento, eu gosto muito de falar de identidade, eu gosto muito de falar sobre filhos. Eu observo muito, eu vejo muito, sabe? Eu sou uma pessoa que eu quero entrar muito em um casamento e na criação de filho para dar certo, sabe? Eu vi muita coisa dando errado. Então eu olho, sou bem assim e falo assim, eu quero fazer dar certo.
Então eu já vi muita coisa dar errado. Então o que dá errado eu sei o que dá errado. Então eu estudo e na prática eu sei como que vai funcionar de forma diferente. E gente, outra coisa, a Bíblia ela ensina muito, sabe? As pessoas vão falar assim, Raira, você não é casada, mas eu tenho certeza que eu não preciso ser casada para falar do que a Bíblia diz. Tá entendendo? Porque isso aqui é Bíblia, gente. Falar sobre julgo desigual, eu não preciso ser casada. Julgo desigual é a Bíblia. Olha aqui, nós acabamos de ler o versículo 5. E eles se casaram com as filhas deles e deram suas filhas em casamento aos filhos dele. E aí depois a gente vai ver que eles começaram a adorar aos deuses de Baal. Por que eles começaram a adorar os deuses de Baal? Porque casaram errado. Então, qual que é a probabilidade de um dia uma pessoa que é cristã casar com alguém que é da Umbanda, começar a frequentar terreiro? É muito grande a probabilidade. É 50-50. Ou você começa a frequentar a Umbanda, ou o cara da Umbanda começa a frequentar a igreja. Das duas, uma. Um dos dois vai sair. E tem grandes chances de ser você. Teve uma moça que veio no nosso PG há uns dias atrás. E ela disse pra gente, eu me afastei da igreja porque eu tentei ser evangelista do meu namorado. E fiquei 10 anos longe da igreja, porque o meu namorado me levou pro mundo. Porque as pessoas olham e falam assim, meu namorado tem um caráter legal. Olha, caráter legal pode te tirar da presença de Deus. Então tudo isso nós precisamos avaliar e saber se vale a pena ou não. Porque se te afasta do Senhor, não vale a pena. Amém? Nós vamos finalizar o nosso devocional por aqui. Tá bom? E ainda quando tem curso de noivo, hoje na minha igreja não tem. Na minha igreja de vez em quando tem. Tem alguém que está assistindo essa live que ainda não entregou a vida para Jesus e gostaria de fazer isso nessa manhã? Por que eu pergunto se você quer entregar sua vida para Jesus? Porque só existe um caminho que te leva para a salvação, para a vida eterna. E esse caminho é através de Jesus. Só através de Jesus você consegue chegar para a salvação. Do contrário, você vai ser sempre uma criatura de Deus. Para se tornar filho, tem que fazer uma oração entregando a vida para Jesus. Se você não sabe qual que é a oração, eu vou te ensinar hoje. Você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Quando você faz essa oração, você declara que o sangue de Jesus derramado na cruz, ele comprou a sua vida. O sangue dele paga o preço pela sua vida. Quando nós fazemos essa oração, nós entendemos que o que ele derramou naquela cruz comprou a sua vida. É isso que você declara. Se você nunca fez essa oração e você quer fazer essa oração hoje, escreve aí nos comentários. Eu vou orar por você. Se você foi alguém que se desviou do caminho e hoje você quer reconciliar com Jesus, escreve assim: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar por você também. Acredito que estamos os dois na mesma religião. Acredito que estando os dois na mesma religião dá certo, sim. Pensamentos e comportamentos diferentes todos temos. Não dá para encontrar alguém com o mesmo pensamento igual ao nosso. Temos que respeitar o... Isso mesmo, Luana. E agora, para fechar esse ponto de relacionamento aqui que nós abrimos, em cima do comentário que a Luana fez. Gente, eu disse que julgo desigual não dá certo. Não dá. Esses são os casos que dá um BO danado. O que eu falei aqui já. E estando os dois na mesma religião, ainda assim pode dar errado. Sabe por que pode dar errado? O que a Luana escreveu. Pensamentos diferentes. O que faz um casamento dar certo? Conta pra mim o segredo, Raira. Eu vou contar pra você agora e vou contar bem baixinho. Vocês dois precisam estar em Jesus. Em Jesus, não na igreja. Em Jesus. Como está em Jesus? Na palavra, em oração, vigiando,
orando em todo o tempo. Eu vou contar para vocês uma coisa. O que eu mais escutei nos últimos meses, eu vou colocar nos últimos 3 meses, são pessoas crentes que eu conheço. Pessoas com 10 anos de caminhada cristã, 15 anos de caminhada cristã. Homens que traiu as suas esposas, homens que largaram os seus casamentos, mulheres que abandonaram a tarefa do lar, que largaram o compromisso da casa, mulheres que traíram o seu esposo. Gente, pessoas que deixaram o tigrinho acabar com o casamento. Começa com R$200 e acaba com o casamento. Tudo crente, tudo gente crente. Pessoas que entraram por uma linha de agressividade e deixou o casamento embora. Tudo isso é crente. E eu te pergunto, onde que as pessoas erraram, Raira? Quando Cristo deixou de ser o centro do relacionamento delas. Será que um dia isso vai acontecer comigo, Raira? Acontece, se Cristo deixar de ser o centro da minha vida. Se Cristo deixar de ser o centro, isso acontece com qualquer um. Nós nos tornamos mentirosos, avarentos, promíscuos, e aí vai descendo ladeira abaixo. Porque o nosso coração é ruim. Qualquer um de nós, gente. Não tem um sequer. Vocês podem falar assim, Raira, você carrega uma sabedoria, nossa, extraordinária. Eu posso ter um casamento brilhante, que vocês vão falar assim, nossa, eu admiro o casamento da Raira, mas o dia que Cristo deixar de ser a paixão da minha vida, o dia que Cristo deixar de ser o brilho dos meus olhos, eu estrago todo o meu casamento. Estrago. Porque eu começo a gastar demais, deixar de colocar os compromissos dele como prioridade. E aí acabou, eu estrago meu casamento. Tudo tem que estar bem pontuado, mas se Cristo for o centro, porque se os meus desejos for o centro, eu não vou conseguir. Gente, hoje, mais uma vez, eu vi o vídeo daquela moça que eu falei ontem, que ensina sobre criação de filhos, e ela faz um vídeo lindo, lindo. Nós precisamos aprender, sabe, a mudar comportamento, vida e tudo mais. Ela fez um vídeo hoje falando sobre como falar para uma adolescente tirar o short. Você não ofende ela. Eu vou mandar, se você me chamar no direct, eu mando pra você. Pra aqueles que têm interesse, eu mando. É isso. Escreve aí, você salve, eu vou orar por vocês. Mão no coração, preciso ir embora, tô atrasada. É isso. Cristo precisa ser o centro. Feche seus olhos, mão no coração. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, que ela possa continuar germinando em nosso coração e produzindo muitos frutos. A 30, 60, a 100 por 1. Eu entrego nas tuas mãos, Pai, cada pessoa que esteve aqui pela primeira vez, aquelas que entregaram a vida para Jesus e renderam ao Senhor o coração delas. Entrego também, Pai, aquelas que retornaram para o teu caminho, aquelas que permaneceram aqui e já são salvas. Dê sabedoria, graça, amor, bondade, para que elas permaneçam no teu caminho e complete a carreira com êxito e com sabedoria. Papai, nos faça fortes e corajosos e que nossa vida glorifique o teu nome. Nós queremos mesmo, Pai, permanecer no teu caminho e fazer aquilo que o Senhor, Pai, determinou para nós. Não queremos levar o Senhor como amuleto, mas queremos fazer parte do teu cronograma e da tua agenda. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego o nosso dia nas tuas mãos e peço para que o Senhor nos acompanhe em cada mover no dia de hoje. Faça a tua vontade. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã nós não teremos devocional. Lembre disso, viu? Amanhã eu tenho um compromisso bem legal, não posso contar, não. Mas que eu tô com meu coração assim, É isso. Beijo. Fica com Jesus, viu?